Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sempre tive facilidade para aprender línguas. Meu nome é Liege, é um nome feminino. Eu digo isso porque certa vez eu encontrei um xará que tinha esse nome e ele era homem. E desde então é que eu tenho esse cuidado de dizer, sou a Liege, esse é meu nome. Eu trabalho numa escola de inglês que se propõe a ter um curso muito rápido, sabe? Entenda Inglês, o nome da escola. E estou muito feliz trabalhando aqui. Mas eu quero te contar a história de hoje, vivida por mim, experiência vivida por mim, quando eu contava meus 22 anos de idade. Desde menina, quando eu comecei a me entender por gente, eu tinha 6, 7 aninhos, eu sabia que eu tinha um problema na válvula mitral, a válvula do coração. E eu teria que ser submetida, num determinado momento da minha vida, numa cirurgia cardíaca. Não era a qualquer momento. Os médicos orientavam os meus pais que eu devia ter uma certa idade para um tal de um amadurecimento do músculo cardíaco, coisas assim da medicina que eu não saberia detalhar e explicar agora. Então eu tive que esperar um tempo para poder fazer essa cirurgia. Agora seria uma cirurgia no coração. Eu teria que passar por isso. Aguardei até meus 22 anos de idade. Foi quando, depois de muitas consultas e exames e etc., através do INCOR, em São Paulo, eu me preparei para passar por essa cirurgia. Paulinho Boa Pessoa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tive tanto medo na minha vida, porque eu ficava imaginando o seguinte, eu caí na besteira e na bobagem de fazer algumas leituras. Aliás, eu não recomendo, viu? Não recomendo. Quando você vai passar por uma cirurgia, não entra nessa de colocar no Google, de ver. Eu acabei caindo nessa bobagem. Caí na besteira de entrar no Google como professora de inglês que sou. Eu acabei entrando em sites que falavam apenas na língua inglesa, então eu conseguia dominá-los, entendê-los, vi imagens. Olha, eu fiquei muito assustado. Muito assustada, porque numa dessas reportagens a pessoa disse que de qualquer modo uma pessoa com operar do coração ela morre no momento, de qualquer maneira. Eu falei, meu Deus, que bobagem é essa? Mas isso entrou na minha cabeça e depois eu cheguei a falar com o meu médico responsável pela cirurgia. Ele disse a mim, pelo amor de Deus, Liege, isso é uma tremenda besteira, não tem morte nenhuma, ninguém morre nada. Mas eu enfiei aquilo na minha cabeça, que a pessoa, quando operar do coração, ela morre por um momento e depois ela é ressuscitada praticamente para voltar à vida. Eu enfiei isso na cabeça, falei, doutor, quer dizer que eu vou morrer, mesmo que seja por instantes? Não vai acontecer nada disso, você vai fazer essa cirurgia com toda a segurança e com toda certeza vai ser uma cirurgia tranquila. Mas eu fiquei muito temerosa, eu tinha certeza absoluta de que eu ia passar pela experiência da morte e depois eu iria sobreviver. Foi assim que eu acabei sendo internada no INCOR, 22 anos de idade. E vou dizer para vocês que nesse dia eu tive o que vou chamar de uma experiência mística. Eu me lembro que eu pernoitei no hospital, porque no outro dia, 7h30 da manhã,
eu iria para o centro cirúrgico. De acordo com as previsões médicas, e isso realmente eles não mentem, a minha cirurgia poderia durar de 7h30 até 2 da tarde, aquela coisa da anestesia, né? Daquela coisa de... Era cirurgia de peito aberto, eu teria que passar por uma cirurgia de peito aberto. Então ela ia das 7h30 da manhã até as 2 horas da tarde. Eu me lembro que por volta de umas 6 da manhã, devia ser mais ou menos isso, me deram um tranquilizante na veia. E eu me lembro que eu fiquei muito relaxada já no quarto, antes de eu ir para o centro cirúrgico. Embora consciente, eu estava conversava com as pessoas que estavam ali comigo, a família, né, naquele pré-operatório, me dando toda a condição. A família sabia do meu pavor, o medo que eu estava daquela cirurgia. Então eu estava consciente, mas muito relaxada. E eu me lembro que teve uma hora que eu ia já para o centro cirúrgico, me colocaram naquela famosa maca, com as rodinhas para me conduzirem ao centro cirúrgico. E eu fiquei num estado que eu vou chamar entre transe e sono e vigília. Eu não sei se consigo definir, falando assim, as pessoas que já passaram por isso. O que eu lembro é que na medida em que a pessoa ia conduzindo aquela minha maca, que chegou no centro cirúrgico, onde eu iria aguardar ali o momento para fazer a cirurgia, eu me lembro que eu vi uma luz feita de poeira alaranjada. Isso eu me lembro perfeitamente bem. Era uma luz feita de poeira alaranjada que emanava daquele lugar. Sim, a luz, ela emanava dali. E de repente, no meio daquela luz, surgiu a minha avó, que já havia falecido. A minha avó, ela me cumprimenta. Oi, Li. Era assim que a minha avó me chamava. Sou Liege, mas para minha avó eu sempre fui a Li. Oi, Li, tudo bem? Falei, oi, vó, tudo bem? A minha avó já falecida. Olha, você fica tranquila, que enquanto tudo isso estiver acontecendo, a cirurgia, a avó vai ficar aqui conversando com você e te contando histórias. Eu me lembro que a minha avó contava as histórias antigas. Joãozinho e Maria, a história dos 3 porquinhos, a história do lobo mau, a história da Branca de Neve. Isso ela me contava quando eu era menina. Óbvio, né? Eu era uma criança e a vovó contava essas histórias quando viva ela era. Evidentemente, ela me contava tudo isso. E tinha mais ou menos uma sequência assim. Pois a minha avó, com aquela calma, com aquela tranquilidade, no meio daquela luz de poeira amarela, alaranjada, na verdade, aquela luz que emanava de um lugar que eu não sabia de onde vinha, a vovó começou a contar as histórias. E na medida em que ela contava as histórias, eu já sabia, eu conhecia as histórias todas, mas eu ficava prestando uma atenção e eu me distraía com aquilo, e ela foi contando história após história, história após história. E ela contou, olha, se não me falha a memória, ela contou umas 15 histórias, na sequência, sem parar, e me tranquilizando. Vai dar tudo certo, tá? Agora tem mais essa história. Ela me contava a história, a vovó me contava a história. E eu sentia aquele amor da parte dela. Essa poeira luminosa, alaranjada, eu me lembro bem que parecia a poeira que sobe de uma estrada de terra, mas vista sob a luz de um carro, por exemplo, sabe? Que se move. Ela era mais ou menos densa. E essa poeira, a minha avó não saía do meio dela. Ela ficava no meio dela, era assim que eu via a minha avó. E aí, depois de ela ter me contado umas 15, 20 histórias, eu me lembro que a minha avó apertou a minha mão, se despediu de mim e falou, olha, Li, pronto, já está tudo certo, está tudo resolvido, tá? Eu vim aqui porque eu sabia que você estava com medo, eu precisava te contar essas histórias para te tranquilizar, ficou mais tranquila, mais calma? Fiquei, vó. Então, ó, a avó está se despedindo de você para que você volte aos seus, à sua casa, numa grande felicidade, tá bom? Um beijo da avó, a avó te ama. Do meio daquela poeira alaranjada, a minha avó me jogou um beijo. E enquanto ela jogou aquele beijo, eu me lembro de ter recuperado os meus sentidos e acordei já no centro cirúrgico. E eu me lembro que tinha um relógio bem grande na minha frente. Eram 7h30 da manhã, o momento em que eu fui conduzida. Eu me lembro que tinha um relógio bem grande na minha frente assim, e eu olhei
4 horas. Eu me lembro perfeitamente de ter visto 4 horas. E tinha uma enfermeira, tudo bem? Ela me perguntou, eu falei, tudo bem, com aquela dificuldade para falar, mas falei, tudo bem. 4 horas? Falou, são 4 horas. Tá bem mesmo. A minha sensação era que eu tinha passado com a minha avó minutos, sei lá. A minha avó contou aquelas 15, 20 histórias num período, máximo de meia hora. Meu Deus, eram 4 horas da tarde. Isso para quem estava pronta no centro cirúrgico por volta das 7 da manhã, façam as contas. A verdade é que a cirurgia já tinha acontecido, tudo correu perfeitamente bem, eu me recuperei e tanto é verdade que essa intervenção cirúrgica aconteceu na minha vida quando eu contava 22 anos. Vocês podem observar que a cirurgia foi bem sucedida. Depois disso me casei, tive um filho de nome Felipe, que é a coisa mais linda do mundo. Eu e meu marido somos muito realizados. Mas hoje eu conto essa história nos detalhes para relatar para vocês o sobrenatural dessa história. Tem gente que tenta me convencer, Liege, mas isso não foi o efeito da pré-anestesia. Não, gente, não tem nada a ver. Foi um encontro que eu tive com a minha avó no meio daquela poeira alaranjada que vinha não sei de onde. A minha avó ficou o tempo todo envolta por aquela poeira alaranjada, o tempo inteirinho em que ela me contou a história. E ela me contou todas as histórias que eu já sabia, o começo, o meio e fim, porque eram histórias infantis. Ela não mudou uma vírgula de como ela fazia do tempo que eu era criança, mas aquilo me acalmou, aquilo me distraiu. Eu passei aquele período de cirurgia sem, obviamente, ver absolutamente nada. E quando eu voltei me sentindo completamente recuperada. Gostaria que as pessoas comentassem, afinal de contas, o que aconteceu nesse período comigo. Se você comunga da opinião das pessoas que eu estava sob efeito anestésico, obviamente que sim. Né? Eu não posso dizer que eu não estivesse sob efeito anestésico, porque, obviamente, eu tinha tomado uma pré-anestesia, né, que me relaxou, que me acalmou, e evidentemente que depois, na hora da cirurgia, para mexer no coração, você toma anestesia geral. Mas não houve interrupção. Durante todo o tempo, era minha avó, envolta por aquela poeira alaranjada, contando as histórias do tempo que eu era criança. Joãozinho e Maria, os 3 porquinhos, Branca de Neve, Cinderela. Histórias que ela foi acrescentando, que ela foi alongando na medida em que o tempo passava, porque, olha, muito tempo se passou, se bem que eu não tinha a menor noção disso. Para mim durou apenas esse tempo das histórias contadas pela vovó. E ela o tempo todo, tá dando tudo certo, fica tranquila. Ela ia descrevendo para mim. Então, terminava uma história, ela descrevia, tá dando tudo certo, tudo sossegado, tudo tranquilo, tá? Não fica nervosa, você vai voltar muito bem para tua casa, você vai recomeçar, você vai reconstruir a tua vida, você vai ser a professora que você sempre sonhou ser. Então, nos intervalos de cada história, era uma tranquilidade da minha avó. Que tipo de experiência eu teria vivido? Você comunga da opinião das pessoas que simplesmente eu estava sob efeito de anestesia e, portanto, a minha mente, ela não estava na realidade, estava fora da realidade? Ou você comunga dessa opinião que eu estou muito mais propensa a comungar? A espiritualidade, a alma da minha avó, o espírito da minha avó se encontrou comigo. Isso tudo que eu estou relatando para vocês se deu comigo em 2006. Foi quando eu passei por essa cirurgia. Eu tinha 22 anos naquela época. Hoje eu tenho 39 anos. Sou casada, mãe do Felipe e muito feliz. Mas tudo se deu na minha vida exatamente conforme eu descrevi até aqui. Gostaria que vocês opinassem. Vocês comungam com qual opinião? Vocês acreditam que eu estava sob efeito anestésico
e tive alguma coisa fora total da realidade? Ou vocês comungam dessa opinião que eu quero comungar? A espiritualidade daquele momento. A visão foi muito real que eu tive da minha avó. Ela era envolta por aquela fumaça, aquela poeira laranjada, e durante todo o tempo em que ela me contou histórias, ela esteve envolta por essa poeira. Eu acredito piamente nesse encontro com a minha avó. Talvez este encontro se explique devido à pesquisa que eu havia feito no Google. O Google era recente no Brasil em 2006. Se não me falha a memória, o Google chegou ao Brasil em 2005. Então, havia mais ou menos um ano que o Google havia se tornado popular no Brasil. E eu pesquisei essa busca dessa cirurgia e eu entendi nessa busca de que eu morreria. Eu morreria pelo menos por momentos enquanto eu passasse pela cirurgia. Tem gente que acha que eu fiquei impressionado com isso e acabei tendo essa visão. Mas eu acredito que não. Acredito que a minha avó realmente esteve comigo. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Por favor. Ô Paulinho, eu termino por aqui a história da meia-noite e gostaria de que muitas pessoas falassem comigo, dando a sua sincera opinião.